Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Luciana, tenho 25 anos e este é o meu primeiro contrato a bordo de um navio cruzeiro. Assim, eu tô no final do meu contrato já, mas eu resolvi começar a gravar agora como foi uma experiência. Tô no finalzinho aí, faltando 22 dias pra ir embora pra casa. Eu resolvi contar como que foi uma experiência, como que eu fiz pra conseguir essa vaga, porque eu consegui ela sozinha. E como que foi minha trajetória até aqui, antes do contrato, o que eu fazia antes do contrato. Então, como que acontece? Então, como eu já tinha falado, eu tenho 25 anos. Antes do contrato aqui com a MSC, eu trabalhei aqui na companhia para a MSC Cruzeiros. O meu navio é o MSC Harmonia. E antes de começar a trabalhar no navio cruzeiro, eu era uma pessoa, não vou dizer que não tinha nada especial para falar, nossa, você tem que ter vários cursos, tem que ter experiência, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, a experiência que serviu como base para mim conseguir essa vaga aqui foi no McDonald's, onde eu trabalhei 2 anos e 3 meses, nenhum cargo de liderança, cargo normal, ficava na chapa, caixa, cozinha, fazia de tudo. E trabalhei em empregos normais na minha cidade. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. E eu trabalhava como caixa de supermercado. A maioria das minhas experiências da minha carteira foi caixa de supermercado. Meu primeiro emprego foi supermercado. Se eu não me engano, o McDonald's foi o meu segundo emprego de carteira assinada quando eu tinha 18 anos. E porque eu consegui um emprego de carteira assinada no supermercado com 16. Não vem ao caso. O McDonald's foi o segundo. Eu tinha 18 anos. E o restante foi supermercado, trabalhei em algumas lojas de roupa. E o meu último emprego antes de vir pra cá, não, meu penúltimo, foi uma loja de roupa também. Trabalhei como promotora de cartão, o nome da vaga. Aí não gostei, não fiquei. E antes de vir pra cá, foi quando eu tava saindo da empresa de loja de roupas que eu consegui a vaga, consegui a entrevista pra trabalhar no navio cruzeiro. O que acontece? Como eu vi essa vaga? Eu vi a vaga no Facebook, a agência Rosa dos Ventos estava ofertando. Eu já tinha me inscrevido algumas vezes, alguns anos antes, só que, na verdade, eu não checava meus e-mails. Depois eu fui descobrir que eles já tinham me mandado solicitações de entrevista e eu nunca marquei, só que acho que não era o momento. E nessa última vez, que foi quando deu certo, eu tava no meu almoço da loja de roupas. E chegou o e-mail da Rosa dos Ventos. De algum tempo atrás eu já tinha refeito a inscrição, mas aquela coisa que você faz sem acreditar muito que vão te chamar. E fiz. E tava almoçando e chegou um e-mail da Rosa dos Ventos querendo marcar o dia da entrevista e o horário. Falei, não tô fazendo nada, por que não? Nada assim que tá, né, mudando a minha vida, porque trabalhando no shopping, um salário mínimo, um pouquinho mais o piso do shopping, mas nada muito exorbitante. Eu estava cursando tecnologia de alimentos, que é o tecnólogo da engenharia de alimentos no IFTM de Uberaba. Mas até que eu formasse, que eu começasse a pegar um estágio, começasse a ter o retorno do curso, eu tava meio inquieta, meio ansiosa que nada ia pra frente, meio estagnada, só pagando conta, sobrevivendo. Falei, tô fazendo nada, vou fazer a inscrição. Marquei, e chegou o dia da entrevista. Até o dia da entrevista eu acho que já tinha até saído da empresa, porque eu não gostei, tava só esperando chegar o pagamento pra poder sair. E saí da empresa. E nisso eu já tava aplicando para outras vagas de emprego, até que eu consegui no supermercado de novo, antes de vir pra MSC. E aí chegou o dia da entrevista. Eu não vou citar nomes, mas uma pessoa me contatou da MSC. Não, da MSC não, da Rosa dos Ventos. E a entrevista foi assim... Foi primeira apresentação em português, porque a agência é brasileira. Perguntou meu nome, minhas experiências. Aí, de repente, ele começou a perguntar meu nível de inglês. Aí ele falou assim, vamos conversar em inglês pra me testar seu nível de inglês. Aí ele começou a falar. Eu fiquei muito nervosa na hora, porque a gente acha que sabe, a gente sabe, mas quando você é colocado ali à prova pra poder falar inglês, você começa a travar. Ai, eu não tô entendendo o que esse homem tá falando. Mas aí eu respirei fundo. Eu tava nervosa, igual eu tô agora gravando esse primeiro vídeo. Falei, não, vai dar certo. Comecei a responder ele. E deu certo. Aí no final eu falei assim, desculpa aí que eu tô nervosa, eu sei o inglês, mas como você sabe, a gente mora no Brasil, então a gente usa raras as vezes, todo mundo fala português, ainda mais em Uberaba, não tem com quem eu falar inglês. Foi a desculpa que eu dei. Mas ele, não, tá tudo certo, tô entendendo tudo que você tá falando, pra mim seu inglês tá bom.
E eu tenho... Aí ele perguntou minhas experiências. Aí eu fui citando, até que eu citei o McDonald's. E ele falou, ó, a experiência no McDonald's é boa porque o McDonald's trabalha muito. A diferença entre o navio e o McDonald's é que você vai ganhar bem no navio. E no McDonald's trabalha muito e não ganha bem. E eu falei, isso é verdade. Aí ele pegou e falou, ó, a vaga que eu tenho pra te oferecer é essa. Inclusive ele me ofereceu outra vaga, foi de buffet attendant, mas enfim. E beleza, foi isso. Ele pegou e me ofereceu, perguntou se eu aceitava, me explicou que no navio a gente trabalha 7 dias por semana, 10 horas por dia, na temporada brasileira, e na temporada europeia de 11, 12, 13, independente. É só na temporada brasileira que a gente é assegurado a trabalhar apenas 10 horas por dia e ter os 30 minutos de intervalo. E aí, ele falou assim, você aceita? Você tá interessado? Você vai trabalhar 7 dias por semana, todos os dias, não tem folga. Você vai ter probabilidade de você descer nos portos, mas não é uma garantia. Você vai ter tempo? Vai. Mas não é aquele tempo de turista que você vai descer e conhecer todos os pontos turísticos da cidade. É uma oportunidade. Aí ele perguntou quais que eram, o que eu almejava pro futuro. Ah, quero viajar, quero sair do país. Ele pegou e falou, ah, você aceita? Eu falei, aceito. Aí nisso ele pegou e falou, tudo bem, então, se você for aprovada nessa primeira etapa da entrevista, a gente vai entrar em contato com você e vamos marcar a segunda fase, que é o teste de inglês. Esse processo seletivo que eu fiz com a House dos Ventos foi todo online e teve 3 etapas, que foi a primeira entrevista, a segunda, que foi o teste de inglês, e a terceira, que era a entrevista com o primeiro que me entrevistou, mais um representante da companhia da MSC. E chegou no dia da entrevista de inglês, do teste de inglês, e o nível de inglês que eu precisava para buffet attendant era intermediário. E eu consegui o avançado. Tudo certo. Foi aprovado, ali na hora saiu o resultado. Foi uma entrevista, um teste tipo em grupo. Aí todo mundo abria lá o sistema e fazia o teste ao vivo, online na hora, pra poder até monitorar se você tá colando. E aí eu peguei e saí como avançado. Ali já deu aprovado, já passou para a próxima fase da entrevista, da última fase. Se você já for reprovado ali, você já não vai pra próxima. E fui aprovada pra próxima. Marcou mais ou menos. Foi um processo bem demorado, acho que demorou um mês todo o processo de entrevistas. Acho que demorou mais uma semana e meia pra chegar até a última fase. E chegamos até a última fase da entrevista. Eu confesso que eu não tava entendendo quase nada que o homem tava falando, que o meu inglês é assim, eu treinei o meu listening pro inglês americano. Eu não sei de onde aquele homem era, mas eu não tava entendendo quase nada que ele tava falando. O que eu fiz? Eu treinei perguntas que eu sabia que eles iam fazer novamente, que era sobre minhas experiências, que eu achava que era relacionado à minha experiência do McDonald's com o trabalho aqui no navio, que pergunta tosca, porque eu não tinha ideia de como era trabalhar no navio. Mas enfim, eu treinei perguntas básicas, qual é o seu nome, sua idade, o que você fazia no Brasil. E nisso ele já vai avaliando o seu teste de inglês. Aí ele explicou como que ia ser meu trabalho, no uniforme, passaporte, me explicou um monte de coisa. Não durou mais de 7 minutos a última entrevista, foi bem rápido. Mas como ele fala muito rápido, te pergunta muitas coisas até que você pensa pra responder, você fala, o que eu tô falando? Tudo bem. Aí no final, me agradeceram novamente e se eu fosse aprovada na última fase, eles me ligariam e me retornariam. E aí demorou um pouco pra esse retorno. Então, como eu não tinha certeza se eu ia passar ou não, eu continuei minha vida. E nisso eu já tinha saído da loja de roupas e peguei e apliquei pra uma vaga no supermercado como operadora de caixa. E foi indo, nada, não falaram nada. No dia que chegou pra mim começar no supermercado, no dia da integração no supermercado, eu sentada lá, esperando a palestra lá que eles iam começar, chegou o e-mail falando que eu fui aprovada na MSC. Aí, já tinha feito exame pra entrar no supermercado, assinado carteira, trazido documento, já tava começando a trabalhar. Falei, tô aqui ainda, não sei a data de embarque, até porque eles ainda não tinham marcado. E aí me mandaram um e-mail com toda a documentação necessária para poder começar. Eles te dão 3 meses para você conseguir a documentação, que é o curso STCW,
que eu paguei em média de R$ 1.500, eu fiz em São Paulo, capital. O exame médico, que eu paguei R$ 900. Inclusive, o exame médico eles reembolsam. Se você tiver que se deslocar da sua cidade para outra para poder fazer o exame, reembolsam passagem, o exame e gasto que você teve com hotel, Uber, por exemplo, eles me reembolsaram. Só não reembolsa o STSW. E aí é isso. E aí eu fiz tudo junto em São Paulo. E você tem até 3 meses para conseguir toda a documentação. E eu demorei acho que uns 1 mês e meio, eu já tinha conseguido toda a documentação. Se tiver algum problema com o seu exame médico, eu tenho que refazer alguns, igual eu tive que refazer de urina. Foi mal. Tive que fazer 2 vezes. E deu certo, não foi muito mais que isso. Tem que fazer vários exames, é uma bateria de exames que você tem que fazer lá de uma vez. E o STSW, ele é uma profissionalização para vida marítima, trabalho marítimo, de curso de segurança, de como virar um lifeboat em caso você esteja no mar, usando seu life jacket. Tem que pular na piscina, você não pode ter medo de pular na água, caso seja necessário. E treinamento de fogo, de incêndio, de quais extintores usar em caso de incêndio. Já esqueci todos. E aí, após todos os documentos prontos, você envia tudo para a companhia e aguarda a sua data de embarque e as passagens, que é a última etapa. E tem que arrumar mala, tem que comprar mala. No meu caso, tive que comprar mala, tive que comprar algumas roupas, deixar tudo pronto. E tem que tirar comprovante, você tem que tomar um monte de vacinas que eles pedem, febre amarela, tétano, cachumba, qualquer outro, catapora, no caso da varicela, porque quem não teve catapora que tem que tomar vacina. Então, no caso, eu tive que tomar. Na época que eu vim, ainda tinha que fazer o teste de Covid 48 horas antes do voo. E aí você tem que preparar todo o cartão de vacina. Tudo em inglês. Tirar o certificado internacional da Anvisa da febre amarela. Tem que ter o passaporte, obviamente. E aí, a última coisa que eles te enviam é as passagens e o seu contrato para você assinar. Maldito do contrato. Enfim. E aí, nesse meio tempo, eu não sabia minha data de embarque, então pra mim não ficou parada sem dinheiro, até porque eu não tinha dinheiro, tava desempregada, um pouco antes do processo seletivo ser concluído. Fui pro supermercado. Inicialmente eu ia ficar só os 45 dias de experiência, pra poder, porque eu ainda não tinha data de embarque, então eu não sabia se eu ficava ou não. Então, inicialmente eu deixei avisado no RH, ó, consegui essa oportunidade, eu vou ficar só os primeiros 45 dias e depois eu saio. Aí passou um mês mais ou menos, e eles pegaram e mandaram a data de embarque, que ficou pro dia 13 de novembro de 2022. Então dava tempo de eu ficar até o final da experiência de 90 dias, que foi de julho a outubro. Aí depois cheguei lá e avisei de novo, ó, posso ficar os 90 dias. Essa é a minha data de embarque, dá tempo de eu ficar, ainda saí 20 dias antes do dia de viajar. Então fiquei um pouco em casa, descansei, assisti muita série. E mandaram as passagens e chegou o dia da viagem. E o que acontece? Até a última fase da entrevista, eles tinham me ofertado a vaga de buffet attendant. Então eu fiz todo o processo seletivo, fiz os exames, fiz o curso, tudo achando que eu era buffet attendant. Aconteceu um probleminha comigo. E no dia de me ligar pra falar que eu fui aprovada, a outra pessoa que tava fazendo a seleção, ele achou que eu era muito tímida pra falar com os clientes. Não é que eu era tímida, é que na hora eu não tava entendendo nada que ele tava falando. E aí eu ficava olhando assim pra todo lado, tipo, o que esse homem tá falando, o que eu respondo. Então, não era timidez, era nervosismo e também que eu não tava entendendo. Mas eles acharam que eu era tímida pra ter contato com os guests e me jogaram no Criumés. Criumés é o restaurante dos tripulantes, dos empregados. Você trabalha ali, é a mesma coisa do buffet de guests. Só que uma linha menor e você serve os tripulantes, os empregados. Como eu já tinha feito todo o processo, arrumado dinheiro do curso, falei, tudo bem, né? O salário diminuiu um pouco. Falei, por que não, né? A diferença não é tão grande. Beleza. Eu aceitei a vaga de assistant waiter. Na verdade, o meu contrato é assistant waiter, que é que trabalha no restaurante lá em cima. Só que me colocaram pra trabalhar no Criumés. A diferença é que eu não pego as tips, que é as gorjetas, e ganho um pouco menos.
assim, tem menos estresse, mas é menos dinheiro. Tudo tem uns prós e os contras, infelizmente. Como é o primeiro contrato, eu literalmente caí de gaiato no navio. Eu não tava sabendo nada que eu tava fazendo, porque eu fiz tudo completamente sozinha, não tinha ninguém pra me dar uma assistência, tudo que você procura em relação ao navio. Eu não achei muito conteúdo, achei alguns, mas não achei de muita ajuda. Então, eu falei, fui. Aí pegaram, me deram essa vaga, aceitei. Chegou o contrato, assistant waiter, com salário menor do que me ofertaram no e-mail. Aqueles não é uma crítica, mas sendo uma crítica, fui enganada, fui tapeada. Conversei com a agência, falaram que era porque era o primeiro contrato, não sei o quê. Aí dizem que entraram em contato com a empresa, diz que não tiveram retorno, que era isso mesmo, que era o primeiro contrato. Não aceitei, até porque eu não entendi nada em relação a navio, a contratação, se estava certo, se estava errado, eu não sabia. Eu sei que no final o contrato chegou com um salário abaixo do que tinha me ofertado. E eu peguei e aceitei por quê? Porque eu já tinha pagado o curso, já tinha pagado o exame e já tava com passagem comprada e marcada. Já tinha saído do emprego. Então não tinha muito mais o que fazer. O que eu ia fazer? Eu ia perder todo esse dinheiro que eu investi e ia ter que voltar para o supermercado. E mesmo o salário sendo mais baixo, ainda era muito mais do que no supermercado. Então, e ainda ter toda essa experiência que acredito eu que compensa muito, entendeu? Pra quem tem um psicológico de viver todos os dias, o mesmo dia, e ver os mesmos rostos todos os santos dias, trabalhando no café da manhã, almoço e janta. Todos os dias o mesmo menu. Acredito que é uma boa experiência. E aí eu escolhi meu voo para sair de Belo Horizonte, porque eu não queria vir para São Paulo, tá? Porque a primeira vez que eu fui eu não gostei. Não gostei do clima do lugar, não gostei de São Paulo. Antes dessa aventura que eu resolvi fazer, eu nunca tinha saído do estado de Minas Gerais. Eu tinha viajado a algumas cidades próximas. Ali Araxá, São Gotardo, Paracatu, nem é tão próximo, mas é Minas Gerais. Só cidades dentro de Minas. E aí que eu fui começar a sair, que eu fui pra São Paulo sozinha, fazer todo o processo, voltei. E aí eu resolvi colocar o aeroporto pra Belo Horizonte. Acho que a distância é praticamente a mesma. Se fosse de Uberaba pra São Paulo, Uberaba pra Belo Horizonte, praticamente a mesma. Eu tinha na minha cabeça que eu queria sair de dentro do meu estado, eu não queria ir pra São Paulo, eu queria sair de Belo Horizonte. E aí colocou a passagem pra Belo Horizonte. Belo Horizonte, Lisboa, Lisboa, Veneza. Que eu embarcava em Veneza, na Itália. E aí, o que acontece? Eu tive que pegar um ônibus, saindo de Uberaba. Viajei a noite inteira pra chegar de manhã cedo em Belo Horizonte, na rodoviária. E dormindo muito mal. Da rodoviária de Belo Horizonte, peguei um táxi pro aeroporto. Ele me cobrou R$130 um táxi. Tô abismada até hoje, R$130. Fui pro aeroporto. O meu voo era 6 horas da tarde, estava marcado. Cheguei lá 8 horas da manhã, 9 horas mais ou menos, no aeroporto. Saguão completamente vazio, em frente ao guichê da companhia. Fiquei lá o dia inteiro de molho, andando pra lá e pra cá, carregando o telefone. Fui almoçar, paguei R$60 num prato com, né, um ovo de comida. Até hoje tô tentando entender de onde saiu aqueles R$60, que eu acho que pesaram o prato, mas não pesaram a comida, porque o prato era porcelana, que não faz sentido. Paguei R$60. Fiquei lá um tempão carregando meu telefone, voltei pro saguão, fiquei a tarde inteira. Até que o saguão abriu 3 horas da tarde, se eu não me engano. Começaram a colocar as malas para despaching, a emitir as passagens, pesar as malas. E aí sentei novamente, esperei até umas 4h30, que foi quando abriram o portão para poder ir pro embarque internacional. Aí você pega a fila, passa pro embarque internacional, eles vão abrir sua mala, não vão abrir sua mala, vão pedir para você tirar todos os eletrônicos. E vão ver todos os coisas de cosméticos, as coisas que não pode passar de 50 ml o potinho. Eu tive que voltar pra trás pra jogar minha garrafa de água fora, porque ela não queria deixar passar a garrafa de água de 500 ml. E passa por lá, você passa pela polícia da imigração do Brasil mesmo. No aeroporto passei, perguntou o que eu ia fazer, pra onde eu ia. Expliquei. Inclusive a mulher achou que eu tava mentindo, que a minha identidade estava falsa, porque ela falou que eu não tinha cara de que eu tinha 25 anos. Eu perguntei, isso aqui tá certo? Você vai viajar sozinha? Sua mãe deixou? Vou ver se aqui tá certo, não parece ter 25 anos não.
mas deixa eu passar. E aí entrei pro saguão de embarque do avião. Fiquei lá mais um tempão. Nossa, eu pequei muito de não ter comprado comida. Na verdade, eu nem sei se eu podia passar com comida. Deu pro saguão de embarque do avião, mas eu sei que eu acho que eu devia ter comprado alguma coisa. Porque eu tava com muita fome no final da tarde. Eu fui comprar uma coxinha. Gente, eu brinquei com meu pai. Eu vou comprar uma coxinha, né? Por dia já tinha acabado. 130 já tinha ficado no táxi. Falei, vou comprar uma coxinha, né? Falei, ah, deve ser uns 20 reais, né? Chegar na lanchonete, R$19,90 a coxinha. Falei, que caralho que é isso? Eu vou pagar 20 reais na coxinha. Fui lá no... Não é Duty Free. É uma lojinha de conveniência, né? Que tem lá, que tem bolacha, essas coisas de bobeira. Uma wafer, 10 reais. Falei, gente, como 10 reais um wafer? Aí eu lembro que o atendente falou assim, ai, querida, aeroporto, né? Você faz, você não tem dinheiro? Eu falei, toma no meio do seu cu. Tive que comprar a bolacha de 10 reais. Tive que fazer ela durar até meia-noite. Porque meu voo era 6 horas da tarde. Mas aí o que aconteceu? Teve uma tempestade em Belo Horizonte. Meu avião foi parar lá no Rio de Janeiro. Aí ele foi voltar pra Belo Horizonte 11 horas da noite. Fui sair do aeroporto de Belo Horizonte morta de fome às meia-noite pra frente. Não lembro muito bem. Eu lembro que na primeira viagem de avião, obviamente, fui entrar no avião, gente. Sentei, esse negócio começou a mover. Falei, gente do céu, para o avião. Ele dava uma andadinha assim, aí ele parava. Aí eu falei, não vai, deu algum problema. Aí não. Passava um pouquinho, ele andava mais um pouco. Aí parava. Mas na hora que esse avião começou a pegar voo, que começou a vir aquela pressão que te joga pra trás da cadeira, eu falei, mãe, eu tava conversando com a minha mãe no WhatsApp, eu falei, mãe, manda pra avião, não quero mais noite, eu não aguento mais, eu quero voltar pra minha casa. Tava morta de fome, morta de sono, cansada, já não tomava banho há um dia, né? Mas já ia completar 2 dias que eu não tomava banho. Eu, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Isso aqui não tá certo, não. Meu pai, nisso, quando eu falei pra ele que meu voo tava atrasado, né? Que ia ser só, não sabia que horas que ia ser, porque primeiro ele atrasou às 6, falou que ia chegar às 8. Aí depois das 8, falou que provavelmente chegava às 10, chegou 11. Ele, não, volta pra trás, larga o seu de mão, isso é um sinal, volta pra trás. Eu falei, não, já cheguei até aqui, daqui eu não volto pra trás, não. Do dia que eu já gastei, eu voltar? Não. Fui. E aí entrei no avião, começou a dar uma gente do céu, o que eu tô fazendo? Eu quero... Para o avião, quero descer. Aí o negócio foi. Subiu. Até que o avião ficou plano. Aí começou a dar umas turbulências, que dava aquela chacoalhada. Eu falava, gente, eu vou cair, meu Deus, eu vou cair. Eu falei, gente, que caralho. Querendo ou não, era a oportunidade que eu tinha pra sair do país, né? Porque eu sempre disse que eu ia sair do país. A primeira coisa que eu fiz, uns 2 anos atrás, foi tirar o passaporte. Eu não tinha um centavo no bolso, mas eu falava que eu ia sair do país. Eu já tentei ser au pair, já fiz o meu cadastro nos 2 sites do au pair que tem, já tive entrevista com algumas famílias, eu quase fui pra França, só que eu não aceitei porque era uma família de pai solteiro, então eu fiquei meio, eu fiquei meio com o pé atrás e acabei desistindo de ir. Mas aí surgiu essa oportunidade no navio e eu resolvi vir. E deu certo. Até onde é possível dar certo. Eu sei que eu parecia que eu tava pleníssima lá, mas por dentro eu tava parecendo... Ai, não dá pra explicar. Eu tava louca por dentro, sabe? Tava louquinha. Aí eu ficava assim, segurando, eu olhava pra janela, a janela tava aberta, eu conseguia ver... A gente já tava acima das nuvens, eu conseguia ver lá embaixo, só via aquelas luzinhas, né? Daqui se cai e acabou. É uma vez só. Eu falei, ai, Deus tá nas suas mãos, eu não tenho mais o que fazer, já entrei. Aí tinha televisão. Eu fiquei na janela, fiquei sentada do lado de um velho que era muito desconfortável, que o velho roncava. Não sei, acho que ele era português, pelo que eu entendi do português dele. E aí tinha uma televisão, coloquei Harry Potter pra me assistir. Falei, vou colocar uma coisa que eu já conheço, que eu fico um pouco mais calma. E eu sei que consegui dar umas pescadas, não dormi 100% não. Eu coloquei meu telefone pra carregar e fiquei dando umas pescadas lá. Levantava, eu olhava lá, levantava, eu saí... meia-noite de Belo Horizonte, né? Fui chegar... Aí nisso, o que acontece? O meu voo era pra ter saído às 6 da tarde no Brasil e chegado 6 da manhã em Lisboa, que eu pegaria a conexão pra Veneza às 7, 7h30. Eu tinha um tempo de conexão muito curto. Como eu perdi esse, obviamente eu perdi o outro, né? Aí quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, eu já tinha perdido outro voo. Eu pensei em mandar mensagem pro pessoal da Rosa dos Ventos, da agência. Mandei
simplesmente me mandaram um contato para eu poder entrar em contato com a MSC e ver o que eles podiam fazer por mim, que era o suporte deles. Entrei em contato, eu peguei e traduzi toda uma mensagem lá em inglês, porque eu tava com zero paciência de pensar em inglês. Fui lá traduzir tudo e mandei. No momento ninguém me respondeu, assim, até uma meia hora depois ninguém tinha me respondido. Mas foi o tempo de eu entrar no banheiro, voltar, sair, chegar no saguão, achar um balcão de informação, perguntar sobre como que eu poderia proceder, porque eu já tinha perdido o voo. E nisso a companhia já tinha remarcado o voo e já tinha me dado até um voucher para eu poder almoçar, porque eu ia ter que ficar mais um tempo de conexão para poder esperar o próximo. E nisso minha conexão foi marcada para 1h da tarde, isso, saí 1h da tarde de Portugal. Deu tempo de eu comprar 3 combos de KFC, porque as coisas são muito baratas e eles não queriam me dar, eles não dão troco, né? Como é um voucher, não é dinheiro em espécie, eles não te dão troco, então eu tive que gastar. Comprei 3 combos com batata frita e guaraná. Saí de lá, guaraná não, Pepsi. Pepsi. Saí de lá tomando refrigerante e levando batata frita. Que bom que eu comprei, porque no próximo voo, no seguinte de conexão, ele não tinha alimentação igual no primeiro, que no primeiro teve comida, deram macarrão, se não me engano, pão, vinho, café, ofereceram café da manhã, ofereceram bastante comida. Mas acredito que pela conexão ser pequena e a passagem obviamente mais barata, eles não ofereciam comida, eles vendiam, tinham cardápio, tinham tudo, mas só vendiam. E aí eu vim sentada, inclusive eu lembro do lado de 2 brasileiras, nessa conexão de Lisboa para Veneza. E aí eu lembro que eu não sabia, gente, eu falo que eu não sabia de nada, e eu não sabia que eu não precisava fazer check-in para poder entrar na conexão. Então eu fiquei um bom tempo na fila do guichê da companhia, à toa, que não precisava. Aí eu fui ver o tempo passando, perdi acho que 1 hora lá na fila da conexão, na fila do guichê, à toa. E aí ela falou, não precisa. Aí eu, obrigada. Ela vai eu correr com a mala tudo de novo. E aí que eu fui ver, que eu fui me dar conta que eu fiquei um tempo na fila do restaurante, porque tava bem cheio, o aeroporto de Lisboa é lotado, pelo menos a impressão que eu tive foi essa, lotadíssimo. E aí, deixa eu ir, né? Aí que eu fui começar a prestar atenção na sinalização que eu fui ver na onde, que era o meu portão de saída. Nossa, o meu era lá no final do aeroporto. Aí eu falei, gente, eu bem achando que eu tava tranquila, né? Aí eu fui ver, eu tinha acho que uns 30 minutos pra correr até lá. O tempo passou voando, na hora que eu fui ver já tinha passado 2 horas. Aí eu tinha 3 horas no máximo ali dentro. Aí eu fui correndo. Perdi tempo na fila de check-in, que não precisava, e perdi tempo pra comprar comida, que no final acho que eu comi muito pouco, porque eu tava muito ansiosa. Eu comi, acho que batata frita, só e tomei refrigerante. O lanche em si eu já acabei jogando fora. E saí carregando aquele pacote de lanche enorme, aquele saco de papel enorme. E fui. Aí na hora que eu fui ver, gente, aquele negócio lotado, aí eu peguei a mala e fui. Eu não lembro se eu tava com as 2 malas. Acho que não, acho que eu tava com só a mala de mão, que era de 10 quilos, e a mochila nas minhas costas. E fui. E eu andava, chegava, a gente não chegava, você ia, você virava, você ia, você subia, você virava, porque o aeroporto é enorme. E fui. Até que eu cheguei no portão de saída, eu já tava ofegando já. Passaporte em mãos ali, pá. Aí fiquei, esperei, liberaram a catraca lá. Aí a gente desceu, aí você ainda desce pra você pegar um ônibus pro ônibus te levar até o avião, de tanto que é longe, de tanto que é grande. E foi por pouco que eu não perdi o voo. Aí eu cheguei correndo, tava de dia, aí eu peguei e fui, né? Entrei no ônibus e fomos. Bastante brasileiro, ouvia muito português do Brasil. E muito, obviamente, muito português de Portugal. Aí fomos, entrei no avião, sentei, nossa... Que tristeza. Eu dou uma sorte na minha vida que eu sentei na cadeira, justo na minha cadeira, o carregador não estava funcionando. E eu ainda tava com o meu outro iPhone e a bateria dele já não estava das melhores. Toda hora descarregava. Então eu queria estar sempre carregando o telefone pra conseguir manter contato, caso precisasse, meu telefone estava carregado. E não tinha essas baterias portáteis que você carrega o telefone. E aí eu fui colocar, não tava funcionando. A da frente não tava funcionando. Eu falei, mas não é possível. Aí eu tive que conversar com a moça de trás pra eu conseguir colocar o meu cabo lá pra poder funcionar, pra eu poder carregar o telefone. Aí deu certo. Aí mais um voo. O meu olho tava fundo, gente. Depois eu
Eu tenho a foto do dia que eu cheguei no hotel. Não, do dia que eu tava dentro do avião. Meu olho aqui tava roxo de fundo, de tanto cansaço, que eu não dormia direito e não tomava banho. Nossa, pensa, ficar 2 dias sem tomar banho, sem dormir direito, é uma maravilha, né? Foi nota 10. Aí eu peguei e fui. Eu peguei o avião, decolou e fui. Foi rapidinho o voo, mas a diferença de fuso horário de Lisboa pra Veneza é grande. Então eu saí de lá 1h da tarde, cheguei 6 horas da tarde em Veneza. O que, no caso, se tudo tivesse corrido bem, era pra mim ter chegado meio-dia, por volta do meio-dia em Veneza já, e ter tido tempo de descer na cidade, conhecer, de ter tirado umas fotos pelo menos, pra já ter valido a pena todo esse esforço. Não, cheguei 6 horas da tarde. Tava escuro. E aí, cheguei no saguão do aeroporto de Veneza e eu procurando a minha mala. Nossa, eu tinha acho que uns 3 ou 4 daqueles negócios que giram, que aí vai jogando as malas e vai girando, né? E as malas vai passando, aí você vai pegando. E eu ia de um, eu ia pro outro. Eu não sabia ao certo qual que era o meu, ninguém falou nada, parece que todo mundo já sabe tudo. Eu lá, olhava um, olhava o outro, olhava um, olhava o outro. Eu sei que eu fiquei parecendo uma barata tonta caçando a minha mala, até que finalmente apareceu. Ela foi uma das últimas lá no primeiro. Eu, gente, mas que caralho. E foi uma das últimas que apareceu. Mas pelo menos não foi extraviada, vamos pensar pelo pensamento positivo. Peguei a mala. Aí todo mundo foi passando, saindo por uma porta lá, tinha só 2 agentes. Eu perguntei ainda pra uma moça italiana, pra qual lado que saía, muito grossa por sinal. Nem me respondeu. Aí eu vi as pessoas seguindo um rumo só e fui seguindo o rumo delas, né? Aí tinha 2 agentes lá. Algumas pessoas eles paravam, outros não. Eu sei que eles olharam pra mim, acho que ele encrencou comigo, que eu já tava zanzando pra lá e pra cá. E ele perguntou o que eu tava fazendo lá. Aí eu peguei e falei, ó, vou trabalhar numa companhia de navios. E eles estão aí fora me esperando. Aí ele pegou e falou assim, cadê seu passaporte? Aí eu dei meu passaporte, ele olhou, me entregou e falou, pode ir. Não foi nada demais, não sei nem pra que ele me parou. Se fosse uma coisa super grave, eu falava, eu quero todos os comprovantes do que você tá fazendo aqui. Mas não, só pediu o passaporte, nem olhou direito, só abriu assim, me deu, passei. Não sei o que ele achou, se eu não tinha passaporte, porque se eu vou fazer uma viagem internacional, não tem como chegar lá sem, né? Achei tosco, mas... Entreguei, olhei assim, saí andando. Cheguei lá, do lado de fora, aí já tinha uma pessoa com a plaquinha do MSC, segurando a plaquinha do MSC, me esperando. E aí me colocou, esperou mais algumas pessoas, tava lá. E me colocaram a gente na van, uma van preta grande, e levaram a gente pro hotel. Aí a gente chegou no hotel, acho que eu não tenho muitas fotos do quarto em si do hotel. Mas eu dividi o quarto com uma brasileira, que ia vir, todo mundo ia pro mesmo navio, né, obviamente. E aí eu dividi o quarto com uma brasileira e com uma filipina, se eu não me engano. E aí a gente passou a noite junto, o quarto com mais 2 pessoas, o quarto espaçoso, a cama espaçosa, tudo confortável, limpinho, o hotel bom. Aí tinha restaurante, obviamente, café da manhã e tal. E aí eu peguei, a gente encontrou outros brasileiros na hora do jantar, tomei um banho, encontrei os brasileiros, tomei um tão sagrado banho. Aí a gente encontrou os brasileiros, eu tava morta de cansaço, mas eu tinha que comer, tava com muita fome, porque eu não tinha comido lanche, porque eu tava ansiosa. E aí a gente foi jantar, e você tava numa mesa com um monte de brasileiros, a gente decidiu dar uma volta pela cidade, mas perto do hotel, próximo do hotel. Tava tudo escuro, a gente andou, até que a gente achou um bar cheio de italianos lá e conversamos um pouco, depois pegou e voltou. Foi uma coisa bem rápida, só pra não falar que não saiu, porque a gente não teve, eu pelo menos não tive a oportunidade de descer. O outro garoto que veio, o brasileiro também, que era pra gente ter vindo no mesmo voo de conexão, ele conseguiu chegar cedo e conhecer, eu já não tive essa sorte. E aí a gente pegou, andou um pouco e voltou pro hotel. Aí eu dormi, foi a única noite que eu dormi bem, um pouco melhor, né, antes de vir pro navio. E aí nas 9 horas, 10 horas por aí, eles já estavam lá de fora do hotel esperando a gente pra poder levar, pra trazer pro navio. E aí a gente entrou na van de novo, trouxeram a gente pro navio. E a gente ficou na fila. Deixa eu ver. A gente passou pela cidade, tirou umas fotos da cidade. E aí a gente veio no porto pra poder entrar no navio. Eles pedem de novo o passaporte, aí a gente traz as malas, passa no detector e tal, entra. Achei assim, é rígido, mas não é nada exorbitante, normal. Você pede o passaporte, olha a mala, você vai embora. E aí não me lembro de nenhum contratempo com ninguém da minha van, pelo menos.
Entramos, tiramos uma fotinha de frente do navio e ficamos na fila para poder, na época não tinha que fazer teste de Covid, além do de 48 horas antes do voo, eles ainda fazem aquele teste rápido antes de entrar no navio. E aí eu fiz o teste, dei alguns comprovantes de vacina que eles pediram e a gente entrou. E aí a gente entrou e pegamos e acho que a gente chega de frente pro Perth depois com as malas, que é onde eles entregam o seu cartão do CrioCard. CrioCard, isso mesmo. E seu botão e já começa a te dar suas informações, suas instruções, pede seu passaporte, porque eu não sei as outras companhias, mas a MSC ela retém o passaporte. Medo da gente sumir por aí em qualquer país, provavelmente. É só você já tá aqui, é só descer e sumir, né? Então, é isso que eles pensam. Então, o nosso passaporte fica retido o contrato inteiro. Eles só dão em lugares que precisam do passaporte para descer. Por exemplo, aqui a gente precisa descer em Ancona. Ancona é o único lugar na Itália que pede passaporte para poder descer. Não entendo porquê. Na primeira vez a gente desceu sem nada. Depois, no segundo dia, começaram a exigir o Panama Book, que é o book de quem trabalha em companhia marítima. Como primeiro contrato, a gente não tinha. É a gente primeiro contrato. E aí, até que liberaram, que tiveram um consenso para deixar a gente sair de novo, foi com o passaporte. Aí você tem que pedir o passaporte no Perth, eles te entregam, você sai, quando você volta, assim que você retorna, você tem que dar o passaporte para o Perth novamente guardar. E aí é isso, se você não pegar ele para sair assim, é só quando você chega, quando você embarca, e depois você só pega quando você desembarca. E aí, pegaram o passaporte, já emitiram as informações, o cartão, o botão. E aí tem uma mulher que vai te levar na sua cabine, que vai te dar as instruções, vai te falar onde que fica o uniforme. E é isso, o primeiro dia, pegar o uniforme, e você já chega trabalhando no primeiro dia. Tem gente que dá uma sorte de não trabalhar, eu não dei, assim. Vou dizer que eu trabalhei. Fiquei 1 hora lá em cima, que o manager pediu pra gente ficar observando como que era e depois liberou a gente. Ainda bem que ele teve uma alma boa de não mandar a gente trabalhar no primeiro dia, porque 3 dias de viagem, sem dormir direito, sem tomar banho, sem comer direito, você ainda chega, ainda tem todo esse estresse de arrumar cabine, de tira coisa de mal, até que você acha tudo que você precisa, ainda tem que chegar e trabalhar. É complicado. Eu acho isso meio desumano. Acho que no mínimo você tinha que chegar, conhecer o navio, ficar na sua cabine, descansar, começa no outro dia bonitinho, no horário certo de manhã, e tem o dia inteiro de trabalho. Pra que você vai chegar no final do dia trabalhando, gente? Não faz sentido trabalhar ali 2, 3 horas. Mas é assim que a companhia funciona. Então, e foi assim que foi o meu começo da minha vida marítima, aqui no meu primeiro contrato, trabalhando no navio cruzeiro. Eu acho que eu não vou falar mais, porque eu já falei demais. Esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas, se vocês quiserem que eu explique mais, se vocês gostaram desse vídeo, vocês comentem aí, por favor. Eu vou deixar meu link ou meu ID do Instagram. E se vocês estiverem interessados, vocês me seguem lá. E no TikTok também eu estarei postando vídeos. Ok? Obrigada, tchau.